Olá, meninos do sexto ano. Então, agora a gente vai relembrar os conteúdos aqui da prova de vocês, tá? Então, a gente vai começar com os números romanos, tá? E os números romanos, eu tenho as letras, que cada letra representa um número no nosso sistema de numeração. Eu tenho o I, é um 1, o V, que vale 5, o X vale 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000, tá? Então, tem algumas regrinhas para a gente escrever em números romanos, tá? Então, a primeira, eu não posso repetir esses números mais de 3 vezes. Então, se eu quero escrever, por exemplo, o número 3, eu posso repetir o I 3 vezes, tá? Mas se eu quero escrever o 4, eu não posso colocar os 4 Is, porque eu já repeti 4 vezes, eu só posso repetir até 3 vezes. Aí, eu já uso uma outra regrinha desses números romanos, desculpa, tá? Que eu vou usar como se fosse uma subtração. Então, eu sei que o 4 é o 5 menos 1. Então, eu uso o 5 e uso o 1, tá? Aí, agora que vem a parte importante, tá? Onde colocar esse 1 e onde colocar esse I e onde colocar esse V. Porque dependendo de eu coloco, eu vou ter ou 4 ou 6. Porque 5 mais 1 é 6. Então, quando eu escrevo a letra com menor valor antes, a gente está subtraindo. Se eu coloco ele na frente, a gente vai adicionando. Então, para escrever o 4, seria o 5 menos 1. Então, seria o 5, como é menos, eu coloco o I antes. O 6 já é o 5 mais 1. Então, eu coloco o 5 e o 1 na frente, tá? Então, isso vai acontecer também com 40, com 60. Então, o 40, eu não posso escrever X 4 vezes assim repetidas, tá? Então, eu vou usar o 10 e o 50. Então, o 40 é o 50 menos 10. Então, eu uso o 50 e uso o 10, só que eu coloco ele antes. Já no 60, como eu tenho que somar, que é o 50 mais 10, eu coloco o 50 e o 10 na frente, tá? E se eu quiser escrever, por exemplo, o 90? O 90 também seria fácil se eu pudesse colocar 50, 60, 70, 80, 90. Mas eu também não posso repetir 4 vezes. Então, a gente tem que pensar em uma outra maneira de escrever o 90, tá? Então, olhando os números que eu tenho aqui, eu sei que o 90 é o 100 menos 10. Então, como eu sei que é menos, eu coloco o 100, só que eu coloco o 10 antes, tá? Então, essas são as regrinhas para escrever em números romanos, tá? Então, só tomar muito cuidado com o 4, 6, o 9 também, 40, 60, 90. Então, só cuidado com esses números, tá? Porque, de novo, dependendo de onde você coloca os números romanos aqui, ele muda o valor. Então, se eu coloco uma de menor valor antes, é uma subtração. Se eu coloco a de menor valor na frente, eu vou somando, tá? Então, vamos a alguns exemplos aqui para a gente resolver aqui juntos. Eu quero escrever o número 327 usando os algarismos romanos. Então, vamos começar aqui pelo 300. Como eu posso escrever o 300? 300, eu vou usar o 100, que é o C. Então, eu tenho 100, 200, 300. O 20, para escrever o 20, eu uso o 10. Então, 10, 20. E eu tenho que escrever o 7. Então,
Para escrever o 7, eu uso 5, 6, 7, tá? Então, vamos escrevendo parte por parte, tá? Para não ter perigo de confundir, tá? Então, vai com calma, não precisa pressa, faz com calma mesmo. Agora, eu já tenho 499. Então, lembra de eu falar para vocês do 40, do 4? O 400 vai ser a mesma coisa, tá? Então, o 400, eu vou usar o 500 e o 100, porque eu sei que 400 é 500 menos 100. Então, eu pego o 500, só que como eu vou subtrair, eu coloco o 100 antes. Então, fica CD. O C antes do D para dizer que é uma subtração. O 90. O 90 a gente até tinha escrito aqui. Eu sei que o 90 é 10 menos o 100. Então, eu tenho 100, só que como é menos, eu coloco o 10 antes. Então, já escrevi o 400 e o 90. Agora, falta o 9. Então, o 9, eu sei que é 10 menos 1. Então, eu tenho 10, como é menos, coloco 1 antes do 10, tá? Então, essa é a representação romana do 499. E por último aqui, eu tenho 2.146. Então, o 2.000, eu uso 1.000, vou colocar ele 2 vezes. 1.000, 2.000. O 100, que eu tenho 2.146. Então, esse 1 aqui tá valendo 100. Eu coloco o C normal, C, 100. Agora, eu preciso escrever o 40. Então, o 40, eu sei que é 10, desculpa, que é 50 menos 10. Então, eu coloco 50 e o 10 antes para dizer que é uma subtração. E o 6? O 6, eu sei que é 5 mais 1. Então, como nesse caso foi mais, eu vou colocar o 5 com 1 na frente, tá? Então, tá aqui nossa representação de números romanos, tá? Eu também tenho uma regrinha quando eu quero escrever, por exemplo, o número, vou colocar aqui, 8.000, tá? Então, se eu quero escrever o número 8.000, eu tenho só o M, o maior aqui é o M, que vale 1.000. Então, para escrever o 8.000, eu teria que repetir ele 8 vezes, isso é impossível, né, no sistema de numeração romano. Então, tem uma outra regrinha aqui. Como é 8.000, eu escrevo o número 8, que é 5, 6, 7, 8. E para dizer que é 1.000 vezes, eu coloco um tracinho em cima. Então, eu sei que eu tenho 8 e o tracinho em cima me diz que ele é 1.000 vezes a representação. Então, eu tenho 8.000, tá? Se eu quero 11.000, eu vou representar o 11, que é 10 mais 1, e vou colocar um tracinho em cima. Então, representei o 11.000, tá?